Um iPhone novo, o mais top de todos, está custando no Brasil mais de 15 mil reais. Isso é uma loucura. Mais loucura ainda é que você poderia ter usado esse dinheiro para dar de entrada para comprar um imóvel em leilão. Não acredita? Pois é, nesse vídeo eu vou demonstrar para você, eu vou provar para você que é possível sim arrematar um imóvel em leilão começando apenas com uma entrada do valor de um iPhone. Nesse vídeo eu vou te explicar como arrematar um imóvel em leilão financiado. Eu vou te explicar também como é que você consegue uma linha de crédito específica para participar de um leilão através de um financiamento. E por fim, quais são as estratégias e o passo a passo para ter esse crédito aprovado para garantir a sua arrematação e construir a sua renda imobiliária e a tão sonhada liberdade financeira. Neste canal você vai conhecer a verdade nua e crua sobre arrematação de imóveis em leilão. Fica aqui, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber todos os dias mais conteúdo, mais informação para se transformar num arrematante profissional e construir a tão desejada liberdade financeira. A aquisição de imóveis em leilão, especialmente os leilões extrajudiciais, autorizam a participação utilizando o financiamento. É isso mesmo, você pode arrematar um imóvel em leilão financiado. A instituição financeira, o banco que está oferecendo esse leilão, ele também oferece em muitos casos, em muitas situações, uma linha de crédito. Ou seja, você que quer arrematar o imóvel em leilão com aquele valor bem abaixo do mercado, pode ter ainda uma outra vantagem. Não é necessário que você faça um desembolso total do valor da arrematação. Você pode ter uma linha de crédito com o próprio banco que vai financiar essa aquisição. Obviamente, nessa linha de crédito, você precisa aprovar previamente o seu crédito. Cada pessoa tem uma situação patrimonial, uma situação financeira. E nessas linhas de crédito, nós temos entradas que oscilam de 5% do valor do bem arrematado, do valor da arrematação, até 30%, 35%. Esses valores menores de 5% você vai encontrar principalmente nas linhas de crédito da Caixa Econômica Federal. Já nos bancos privados, o valor da entrada é um pouquinho maior, 20, 30 são os números mais comuns. Mas o grande detalhe é como eu começo a fazer isso. Legal, o primeiro passo importante é analisar o edital do leilão. No edital, você terá a informação clara e objetiva, estampada na sua cara, se você tem ou não a possibilidade de participar de um leilão e financiar esse bem que foi arrematado. Cuidado, nem todos os leilões, nem todos os editais autorizam o financiamento. Então é uma análise caso a caso. Uma vez que você identifique um imóvel que você tem interesse, que está de acordo com a sua estratégia, o que você precisa fazer? Aprovar o crédito. E aí está um detalhe fundamental. A aprovação de crédito deve ser feita antes de você participar do leilão. Então cuidado, não vai lá, arremata o leilão, dá um lance, depois levanta a mão e vira para o banco e fala: olha, eu queria aqui um financiamento. Ele pode eventualmente negar. Então a participação em um leilão através de financiamento ou com o financiamento exige esse cuidado, que você faça essa aprovação prévia do seu crédito. E para cada banco que você vai participar do leilão, você precisa de uma aprovação específica. Então, como é que eu faço isso, Bruno? É bem simples. Você pode aprovar isoladamente o seu crédito em cada um dos bancos, dando preferência para aqueles bancos que você já tem conta, que é muito mais fácil a aprovação de crédito, ou também você pode utilizar empresas que fazem essa triagem. É isso mesmo que você escutou. Existem empresas especializadas no mercado brasileiro que fazem essa intermediação. Fala, olha, você vai lá dar o seu CPF, alguns dados, algumas informações, e eles fazem uma análise geral, te dando um relatório completo. Olha, no Banco Itaú você tem esse crédito, no Banco Bradesco você tem esse crédito, na Caixa Econômica Federal você tem esse crédito. E o que é interessante é que você tem uma noção do tamanho do seu crédito, o volume de crédito que você tem e, consequentemente, qual é o tamanho da entrada que você vai participar. Só que tem um detalhe, você está falando, tudo bem, ok, já entendi. Eu posso participar de um leilão de um imóvel financiado. Mas espera aí, você começou esse vídeo
dizendo que eu poderia trocar o valor de um iPhone novo por uma entrada. É isso mesmo que você escutou. Com apenas 15 mil reais, em alguns casos até menos, você já consegue dar uma entrada para participar de um leilão, financiando o restante. E isso é muito mais comum do que você imagina. E aí você está sentado do outro lado desse vídeo e perguntando: ah, papo furado desse careca. Não acredita? Então eu vou mostrar para você 3 exemplos reais e atuais. E para não dizer que eu sou bairrista, eu selecionei 3 leilões de cidades diferentes, 3 grandes capitais. Vamos dar uma olhada? Olha então essa primeira oportunidade. Um apartamento na rua Nelson Pugatti Moreira, na cidade de Porto Alegre. Um valor avaliado de 140 mil reais, com valor de venda, olha só, de 60 mil reais. 57% de deságio nesse imóvel. E dá uma olhada no detalhe importante, que é o valor da entrada mínima, 12 mil reais. Mais barato que o iPhone, hein? Ainda não está convencido? Então vamos dar uma olhada em mais um imóvel. Então aqui nós temos mais um apartamento na Rua das Carmelitas, aqui na cidade de São Paulo, na Sé, bem no centro, uma região que eu conheço bem. Veja você, valor avaliado, 255 mil reais. Mas dá uma olhada mais uma vez no valor de venda, 154.500, com uma entrada mínima de 30 mil reais. Tá bom, aqui é um pouco mais caro, são 2 iPhones que você precisa gastar, o seu e da sua esposa. Mas mesmo assim, 30 mil reais hoje em dia, vou te contar um segredo, nem bicicleta muitas vezes você consegue comprar. Mas com esse valor, você já tem um imóvel no centro de São Paulo para investir, para alugar, para revender. Ainda não se convenceu? Então vamos a um último exemplo importante. Então aqui nós temos uma sala comercial na Praça Sáenz Penha, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro. Valor de venda, 130 mil reais e 800. Entrada mínima, 26 mil reais. Parcela de 1.300 reais. Mais uma vez a possibilidade de comprar um imóvel por 2 iPhones. E eu só selecionei aqui alguns exemplos. E de propósito, não selecionei aqueles de valor mais baixo, ou até mesmo em situações que você fala, ah, mas esse imóvel aqui ninguém quer. Eu trouxe 3 exemplos de imóveis que eu, com o meu grupo de investimento, eu não teria nenhum problema em participar. Aliás, estou dando uma sapiada para entender a viabilidade do negócio relacionado a esses imóveis que eu acabei de te mostrar. Mas aí você está pensando, tudo bem, já me convenceu, eu consigo financiar, eu dou uma entrada, financio o resto, mas isso é investimento, Bruno? Eu não estou fazendo uma dívida? Aí é que está o segredo. Você está adquirindo esse imóvel de maneira estratégica. E qual é o seu objetivo? Em primeiro lugar, se você faz esse investimento e você obviamente vai pagar uma parcela mensal, você vai buscar um imóvel que o retorno é maior do que essa parcela, em basicamente 2 situações. A primeira delas é que você não quer se desfazer do imóvel, você quer manter o imóvel no seu patrimônio. Nesse caso, qual é a grande sacada? Identificar se esse imóvel tem um potencial de locação, um valor de locação maior do que o valor da parcela. Então você vai trocar dinheiro, você vai pagar 1.000 de parcela, recebe R$ 1.600, sobrou R$ 600 no seu bolso e o imóvel para você. Ou uma outra situação, você adquire esse imóvel para revenda e tem lá uma projeção de revenda desse bem em 6, 12, 18 meses. Então você não entrou num financiamento para pagar tudo, você entrou num financiamento para pagar 12 meses, 18 meses. E aí quando você tem a oferta de compra, você vai lá e paga o financiamento, liquida e fica com o retorno. O que você precisa ter na sua cabeça é o seguinte: o melhor jeito de fazer um negócio imobiliário é através da chamada alavancagem financeira. Você fazer um negócio com dinheiro do próprio banco e entender a estratégia ou para locação ou para revenda. Você está adquirindo um imóvel com dinheiro do banco e ficando com lucro. Que é melhor estratégia do que essa? Não existe. Há um segredo, basicamente, é que você tenha uma linha de crédito aprovada e que esse orçamento da parcela mensal caiba no seu bolso. Senão, você acaba tendo uma despesa e o que era para ser um investimento pode se transformar
num enorme prejuízo. Então, qual é o jeito certo de você investir em leilão de imóveis utilizando financiamento bancário? Em primeiro lugar, aprovar o seu crédito, verificar nas empresas especializadas que disponibilizam esse serviço quanto você tem de crédito em cada um dos bancos. E a partir desse momento que você já tem um crédito pré-aprovado, buscar um imóvel que se encaixe nesse perfil, exatamente do valor, e um edital que contemple essa possibilidade de utilizar o financiamento para a arrematação. E qual é o jeito errado? É o jeito que as pessoas às vezes fazem, achar que vai conseguir esse financiamento depois ou imaginar o que falam por aí, que você só precisa dar 5%, 10% de entrada para qualquer tipo de imóvel, e não funciona bem assim. Nem todo mundo vai conseguir essa linha de crédito e para cada pessoa você vai ter uma linha específica. Então, dê esse primeiro passo, faça essa investigação, analise se você tem esse crédito, porque ele traz para você um enorme benefício. Comprar um imóvel para investimento com dinheiro do banco. Olha que maravilha, olha que delícia, sem gastar nada, ou melhor, gastando aquele valor do iPhone novo, que no fundo, é só prejuízo. Se você gostou desse vídeo, segue aqui, semtributo.br. Aqui a verdade nua e crua sobre leilão de imóveis.